Após as críticas assertivas do diretor Martin Scorsese aos filmes da Marvel e como eles se distanciam de sua visão de cinema, outros realizadores aderiram à sua linha de pensamento, como o renomado diretor Francis Ford Coppola, responsável pela clássica trilogia Poderoso Chefão, que foi ainda mais além, os chamando de desprezíveis. Embora seja mais uma opinião do que um fato, a ideia dos filmes da Marvel terem sua natureza cinematográfica questionada é oriunda, principalmente, do desenvolvimento do modelo muito específico de processo criativo, onde cada filme novo é um capítulo de uma história maior, devendo assim preparar o terreno para novos arcos e personagens vindouros. Com esse modelo de trabalho sendo taxado como a fórmula Marvel de se fazer filmes, seus críticos mais ferrenhos argumentaram que ela é responsável por limitar a liberdade criativa dos realizadores, reduzindo assim o valor artístico de suas produções. E voltando às palavras de Scorsese, resultando em obras que não tentam conceber emoções e experiências psicológicas entre os seres humanos. No entanto, ainda que de fato os filmes da produtora guardem inúmeras semelhanças, sejam elas em questões técnicas ou narrativas, não se pode negar que a Marvel também toma riscos. Enquanto adaptações de personagens famosos como Homem-Aranha e os Vingadores são garantias de sucesso comercial, outras como Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga foram apostas arriscadas, tendo em vista seu caráter mais underground. Ainda assim, graças à escolha certeira dos envolvidos em suas produções, tais filmes se provaram grandes sucessos de público e crítica, trazendo novas legiões de fãs para o universo cinematográfico da Marvel, assim como para os quadrinhos de origem. Além disso, devido a essa ousadia em apostar em personagens menos conhecidos, grandes heróis como Pantera Negra, Doutor Estranho e Shang-Chi tiveram suas próprias produções para brilharem, e ainda encontram espaço para novas abordagens temáticas dentro do subgênero, como a celebração cultural, representatividade e diversidade. Seguindo essa mesma dinâmica, a Marvel nos apresentou em 2021 o que possivelmente foi a sua decisão mais ousada e controversa: introduzir um novo grupo de heróis vindos do lado B da editora, que contavam com uma mitologia rica e complexa e que teriam consigo um desafio óbvio: explicar a ausência desses personagens tão poderosos na batalha final contra o Thanos. Esses super-heróis são os Eternos, seres imortais vindos dos quadrinhos criados por Jack Kirby e que apresentam um lado menos tecnológico e mais sobrenatural para o universo da Marvel. Fazendo sua estreia nos anos 70, os Eternos seriam não só os equivalentes aos deuses da editora, mas também os responsáveis por inspirar diversas mitologias humanas criadas ao longo da sua existência. Durante sua publicação, o grupo de guerreiros imortais, criados por entidades alienígenas colossais, conhecidas como Celestiais, foi se diversificando ao longo de 5 gerações, com alguns deles ganhando enorme destaque, como Cersei, Tena, Gilgamesh e Ikaris. Para sua adaptação, os realizadores decidiram pegar integrantes de cada uma dessas gerações para formar um grupo, que tem como objetivo principal salvar a humanidade de uma raça selvagem chamada Deviantes. Com isso, o filme Eternos reúne 10 integrantes: Ajak, Cersei, Ikaris, Kingo, Sprite, Festo, Makari, Durg, Gilgamesh e Tena. Com poderes e personalidades distintas, cada um deles tem como missão principal exterminar os monstros que ameaçam a vida humana. Vindos do planeta Olímpia, os Eternos combatem os Deviantes por milhares de anos, enquanto passam a conviver entre os humanos e os ajudando a evoluir, ainda que sejam proibidos de interferir em momentos marcantes da sua trajetória, justificando assim a não interferência na batalha contra o Thanos. Após milênios de convivência, o grupo entra em desacordo acerca de sua missão e decide se separar, convivendo entre os seres humanos cada um à sua maneira. Cersei e Ikaris se casam e viveram por séculos juntos, até que esse a abandonou repentinamente. Cersei então passou a viver com Sprite em Londres e está em um relacionamento com um humano chamado Danny Whitman. Enquanto isso, Kingo se tornou um astro de Bollywood. Festus constituiu uma família com seu marido e filho adotivo. Makari decidiu permanecer cuidando da nave e aguardar o retorno do grupo. Durg lidera um vilarejo na floresta amazônica. Gilgamesh e Tena se isolaram em virtude da condição mentalmente instável desta, e a líder Ajak vive isolada no campo. Todos acreditavam que os Deviantes haviam sido erradicados. Porém, nos tempos atuais, Cersei e Sprite são atacadas por uma dessas criaturas, que parece possuir a capacidade de aprender as habilidades dos Eternos e absorver as suas essências, se tornando mais inteligentes e ameaçadores. Ikaris surge para salvá-las, e o trio decide buscar conselhos de Ajak, apenas para descobrirem que ela foi morta pelos Deviantes. Com isso, Cersei acaba sendo escolhida como líder do grupo pelo Celestial Arishem, que revela a origem dos Eternos e sua verdadeira missão: preservarem os humanos até o ponto que sua existência permita a criação de um novo Celestial, mas às custas de toda a vida humana e da existência do planeta Terra. Diante da trágica revelação, Cersei decide impedir o nascimento do Celestial e salvar a raça humana.
algo que nunca havia sido feito por nenhum Eterno, e que acaba causando conflitos dentro do grupo. Além da escolha arriscada da Marvel Studios por heróis mais obscuros para estrelarem uma de suas maiores produções do ano, a contratação da diretora e roteirista Chloe Zhao, premiada com o Oscar pelo filme Nomadland, foi no mínimo inusitada. Conhecida por um cinema mais realista e contemplativo, aqui a diretora encontra o desafio de mesclar os elementos mais recorrentes da fórmula Marvel com seu estilo mais autoral, o que ela consegue, apesar das ressalvas. No quesito técnico, temos um dos filmes mais vistosos já feitos pela produtora, com enquadramentos e posicionamentos de câmera que enaltecem a beleza dos cenários reais, incrementados por efeitos visuais de alta categoria, principalmente na criação dos deviantes, dos celestiais, e nas demonstrações de poder dos Eternos. Além disso, as cenas de ação, embora distantes umas das outras, em virtude da longa duração do filme, são muito bem realizadas, com as habilidades dos heróis sendo usadas para reforçar a dinâmica da equipe, enquanto os antagonistas, apesar de um tanto genéricos em visual, conseguem impor uma ameaça à altura dos protagonistas. Outro acerto da direção e do roteiro está na diversidade presente no elenco. Tendo em vista que se tratam de seres imortais criados por entidades alienígenas dantescas, os realizadores aproveitaram a amplitude da temática para trazer personagens de visual, origem, personalidade e habilidades distintas, permitindo assim uma escolha de elenco que quebra padrões vistos em obras anteriores, como a atriz Gemma Chan, que protagoniza com Richard Madden a primeira cena de sexo do MCU. A atriz Lauren Ridloff, vivendo a primeira heroína surda da Marvel, e Brian Tyree Henry, interpretando o primeiro herói abertamente gay da empresa. Embora tais novidades tenham seu mérito, elas perdem boa parte do seu impacto em virtude do desequilíbrio do tom e ritmo da narrativa. Com uma quantidade de personagens tão extensa para apresentar e uma mitologia rica a se explorar, o filme tem sérias dificuldades para dar o espaço devido para cada um dos Eternos, e mesmo com o esforço dos atores, apenas poucos se destacam pelo carisma e papel na trama, como é o caso Makkari, Odrick de Barry Keoghan e Tena de Angelina Jolie. Outro grande problema está no já mencionado conflito entre o tom oriundo do estilo da diretora com a fórmula Marvel. Mesmo com o filme tentando ser mais sério com uma abordagem mais de ficção científica do que um blockbuster de super-heróis, o que vemos são momentos mais dramáticos intercalados com piadas inconvenientes e excessivas, algo já apresentado em outros filmes da Marvel, mas que aqui se torna ainda mais incômodo. Junto a isso, o trabalho de montagem não consegue manter um ritmo engajante ao longo das mais de 2 horas e meia de duração, o que somado a um pouco vínculo emocional desenvolvido entre os personagens e o público, e um tom desinteressante, fazem de Eternos um dos filmes mais cansativos e fatidiosos de todo o MCU. Graças a isso, a conclusão da trama, que envolve o sacrifício de personagens e a destruição da Terra, não causa um impacto emocional desejado, restando apenas o espetáculo visual e as cenas de ação de grande escala. Curiosamente, a diretora optou por um desfecho anticlimático, onde não há de fato um antagonista, e sim o choque de ideais antagônicos, principalmente entre Cersei e Ikaris. Enquanto a líder dos Eternos vai de encontro aos planos de seu mestre e deseja salvar a humanidade, Ikaris segue fiel ao seu propósito, mesmo que para isso precise sacrificar os seus companheiros e a mulher que ama. Mesmo com toda a sua força, Ikaris não conseguiu impedir Cersei e todos se unem para impedir o nascimento do Celestial. O grupo é bem sucedido e, tomado pela culpa, Ikaris ruma para sua morte em direção ao Sol. Após o conflito, Sprite pede para que Cersei use seu poder para torná-la humana. Festus e Kingo retornam às suas vidas, enquanto Tena, Druig e Makkari viajam pelo universo em busca de outros Eternos. Porém, Arishem captura Cersei, Festus e Kingo para serem julgados por seus atos, enquanto Dany Whitman observa seu grande amor sendo levada, sem poder fazer nada. Ao fim de tudo, Eternos é uma obra repleta de altos e baixos. De um lado, temos qualidades técnicas irrepreensíveis, um roteiro ousado, um elenco diversificado e um senso de importância pouco comum em filmes do gênero. Em outro, somos apresentados a um roteiro estufado, um ritmo vagaroso, personagens mal desenvolvidos e um encerramento anticlimático e obscuro. Inclusive, as 2 cenas pós-créditos são algumas das mais misteriosas já feitas pela Marvel, com apenas os fãs mais devotos dos quadrinhos captando seus significados e referências. Apesar dos pormenores, o saldo final é positivo e mostra que a Marvel pode se permitir ser mais ousada e fugir, ainda que um pouco, do modelo padrão que a própria criou para seu subgênero de filmes de super-heróis. Eternos não foi a tentativa mais bem-sucedida, mas foi um passo importante para sua evolução, o que de certa forma mostra que os Eternos cumpriram a sua missão.